Fala pessoal, chega mais, vem comigo, bem-vindos ao Universo do Biosfera, o seu podcast do campo e das energias renováveis. Eu sou Ricardo Murafé e é sempre uma satisfação enorme ter você, internauta, nos acompanhando a cada episódio do Biosfera. No programa de hoje nós vamos falar do projeto Forrageiras para o Semiárido, e aí isso envolve também falar da palma forrageira. Que legal, você com certeza, você que gosta do campo, já ouviu falar da palma forrageira e a gente vai trazer todos os detalhes desse assunto aqui no Biosfera. Aproveita aí que você está vendo a gente, segue o nosso canal Biosfera Piauí, tá certo? Compartilha o nosso conteúdo no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, no grupo da família e dá aquele like, né, para o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. Deixa eu apresentar agora o nosso entrevistado de hoje, que é do Senar Piauí, parceiraço nosso aqui da equipe Biosfera, é o Hudson Marreiros, supervisor técnico do Senar Piauí e também engenheiro agrônomo, que vai falar com a gente sobre esse importante projeto Forrageiras para o Semiárido. Seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar atendendo aqui o Biosfera Piauí, né, e trazendo um tema tão importante aqui para o nosso estado, visto a importância que é o semiárido piauiense. Interessante que a gente estava falando aqui de nutrição alimentar certo dia, e a pessoa entrevistada estava dizendo o seguinte: olha, a gente pode utilizar o milho, aí foi falando de rações, de suplementação, e chegou na palma também. Sim. E aqui cá estamos para dar mais detalhes para o internauta sobre a palma, porque a palma é a estrela central desse projeto, né? Fala um pouquinho primeiro do projeto. O projeto Forrageiras para o Semiárido, ele existe há quanto tempo já? O projeto Forrageiras para o Semiárido, pecuária sustentável, é importante que se diga, né? Sim. Ele foi colocado em pauta, né, pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Dr. João Martins, nosso presidente, né, exatamente vendo essa necessidade, né, do semiárido sempre estar ali como pauta nas discussões de dificuldade de criação de animais, né, do gado, do ovino, do gado de leite também. Mais quente, menos água, que saídas, exatamente. Né? Uhum. E, através disso, né, a gente também provocou a Embrapa, através do sistema, né, o sistema CNA-Senar, juntamente com a Embrapa, e desenvolveram esse projeto, né, que é o projeto Forrageiras. Isso começou lá em 2017, né, com o estudo de várias espécies forrageiras, né, aí entra gramíneas perenes, né, os mais conhecidos capins, né, as gramíneas anuais, aí entra milho, milheto, sorgo, aí vem as palmas forrageiras, né, que é uma cultura que é disseminada no Nordeste de uma forma bem geral, especialmente no semiárido. No Piauí vem ganhando força. E também outras culturas, né? Estudando exatamente para que esse projeto pudesse apresentar um cardápio forrageiro para os produtores, especialmente do semiárido. Essa é a maior importância do projeto, é ajudar nessa questão da nutrição alimentar, do cardápio forrageiro, é isso? Exatamente. Esse é o objetivo principal do projeto, apresentar sugestões, né, e alternativas para o produtor rural, especialmente que está no semiárido brasileiro, né, para que ele realmente possa tomar a decisão através dessa apresentação dos resultados desse projeto. E como é que está o projeto aqui no Piauí? Bom, o projeto, ele inicialmente, como o próprio nome já diz, né, Forrageiras para o Semiárido, engloba todos os estados do Nordeste, né, e norte de Minas Gerais, né, então são várias federações dos estados, né, federações da agricultura. E no Piauí, ele iniciou em São Raimundo Nonato com o estudo de diversas forrageiras, né? Por que São Raimundo Nonato? Porque São Raimundo Nonato, na verdade, a região, ela é a região, historicamente, que menos chove, né, aqui no Piauí. E quente. Né? Então, assim, não é à toa que lá foi escolhido, né? Não por causa só de São Raimundo, mas de toda a região que engloba, né? Então, assim, é um cenário propício, né? Exatamente, exatamente. E começamos com uma URT, uma unidade de referência tecnológica, aonde a gente estudou diversas forrageiras, né? Isso na fase 1. Hoje estamos na fase 2 do projeto, né? O que a Embrapa, juntamente com a CNA, desenvolveu? Modelos de produção de gado de leite, modelos de produção de ovinos e caprinos de corte, modelos de produção
de bovinos de corte, né? E o que a gente quer com isso? Os capins, né, juntamente com a palma, sim, em algumas dessas ORTs, a gente possa fazer combinações e testar essas variedades em ambiente real, né, sob o pastejo dos animais, né, exatamente para que a gente possa não só testá-las em parcelas ali em termos de desenvolvimento, ganho de massa, né, de massa verde, resistência à seca, mas e quanto ao pisoteio, quanto ao pastejo do animal? Então hoje o projeto se encontra nessa fase, né, nesses testes, né? E aí, no Piauí hoje, em São Raimundo, a gente tem uma unidade de bovino de corte. Sim. E em Paulistana, que também é outra região que tem um histórico de chuva bem baixa, né? A gente tem uma de ovino de corte. E o produtor tem tido muitas dúvidas, ele tem se adaptado ao projeto bem na tua avaliação? Isso, a gente vem, esse projeto a gente vem divulgando, né? E através dessas divulgações, a gente vem aumentando a gente percebe o aumento dessa procura, né? Visitas técnicas, a gente já realizou 2 dias de campo, um em cada em 2024, pretende realizar mais 2 dias de campo esse ano ainda, né? Até o meio do ano, e divulgar, né? A gente leva produtores, convida as secretarias municipais, né, da agricultura dos municípios vizinhos, as escolas famílias agrícolas, os institutos, para que possam levar os seus alunos e conhecer o projeto, os resultados do projeto e a importância que é para o produtor rural. Muito bem, já eu volto para o projeto, porque agora a gente vai falar da palma, porque o internauta mais atento deve estar pensando assim, se perguntando: ô Ricardo, por que a palma é a estrela central desse projeto? Eu acredito porque é a vegetação mais típica do semiárido, não é isso? Sim. A palma forrageira, ela é oriunda do México, né? E durante muito tempo, ela, especialmente no Piauí, né, a gente não tinha essa cultura de cultivar palma, né? E a palma, né, com os diversos estudos que já tem através das instituições de pesquisa, as universidades, os institutos, a própria Embrapa, né? E observa-se que a palma, né, historicamente, ela vem demonstrando, além da resistência, né, ao período seco do ano, das regiões semiáridas, ela também se torna como uma fonte de alimento para o animal, né? De fonte de água, né? Visto que ela, em tese, tem ali em torno de 88%, 90% de água na sua composição. Que legal. Então, assim, como até certo tempo grande, até hoje, na verdade, né, em algumas regiões ainda a gente tem muito problema com fornecimento de água, né, para dessedentação dos animais, a gente tem a palma como além de uma fonte de água, também como uma fonte de alimento ali. E é por isso que ela é o personagem central do projeto. Os benefícios da palma, vamos lá. Bom, a palma, a gente trata ela como uma silagem em pé. Opa. Né, um feno em pé. Hoje, para você produzir silagem, você precisa plantar, ter todos os tratos culturais, colher e fazer a silagem, né? Tem todo um processo. A palma, claro, você tem todo esse preparo, né, de plantio, preparo de solo, adubação, né, os cuidados, os tratos culturais, mas você não precisa estar armazenando ela para usar no período seco do ano. Ela já está ali disponível para a hora em que o produtor precisar. Só basta ir, e tem 2 formas hoje, né, mais conhecidas de fornecimento. Ou você corta e leva para o coxo, ou você também pode fornecer ela no pastejo direto, né? O animal também pode estar lá pastejando direto, claro, com alguns cuidados. Você já tocou um pouquinho nesse assunto no início da nossa entrevista aqui no Biosfera, mas vamos lá agora detalhar os tipos mais comuns. E aí eu vou jogar para a nossa realidade. Eu acredito que no Brasil deve ser parecido, mas no Piauí, quais são os tipos mais comuns de palma? Hoje a gente encontra diversos tipos de palma no Piauí, né? Os mais conhecidos é a orelha de elefante mexicana, né? A palma miúda ou doce, né? A Ipa sertânia também vem se destacando e entrando bastante aqui no estado. Mas tem a gigante, que é uma palma que tem até um rendimento maior de forragem, digamos assim, mas tem certas suscetibilidades com relação à incidência de pragas. São muitas variedades, né? Isso. Mas hoje as mais cultivadas no Piauí, né, palmas para alimentação animal, é a orelha de elefante mexicana e a miúda. E como é que cultiva a palma? Isso. A palma, como qualquer outra cultura, né, é importante que se diga, ela há
até certo tempo atrás, né, os produtores escolhiam aquela pior área para se colocar a palma, né? Exatamente pela cultura de que a palma ela é resistente à seca, ela não precisa de tanta água, o solo não precisa ser tão bom, né? Então, ela era sempre escolhida uma área que não tinha tanto aproveitamento assim na propriedade, né? Só que, de acordo com os estudos, né, a palma ela é como qualquer outra cultura. Claro que ela é resistente realmente a essa questão da escassez de chuva, né? Ela precisa ser irrigada menos vezes do que outras culturas, mas ela precisa também ter uma disponibilidade de nutrientes necessária para que ela se desenvolva e esteja apta ali a ser colhida, né, ou fornecida para o animal ali em regime de pasteio naquele período pré-estabelecido. Então a gente precisa ter um solo bem drenado, um solo adubado, um solo corrigido. Para isso a gente tem que ter todas as práticas ali de preparo de solo, desde a análise de solo, né, para que você possa estar preparando o solo adequadamente, né, as correções, o preparo para plantio, né, e os cultivos, né, os tratos culturais, visto que a palma ela sofre muito com a concorrência de plantas invasoras. Sim, que seriam? Aí tem diversas plantas invasoras, né? O popular mato, que a gente chama, né? A gente, nas linhas de plantio, sempre nasce, né, os matos, os capins nativos, e a gente precisa estar controlando isso, né? E esse material que é controlado muitas vezes até pela capina manual ou roçadeira, que hoje utilizam muito, esse material precisa ser deixado entre as linhas para que forme uma cobertura morta e conserve aquele solo, inclusive com água, né? Que a água evapore menos e deixe aquela palma por mais tempo ali com água disponível. Mas, no geral, ela não é muito exigente, assim, ela se adapta bem ao nosso clima, ao solo, né? Exatamente. A palma ela não é muito exigente, né? Em características de encharcamento, né? Ela já exige um solo bem drenado, né? Exatamente por isso. E a gente precisa ter esses cuidados para que não haja podridão. Por exemplo, a palma, quando ela é implantada em locais que, no período chuvoso mais forte, né, na sua plenitude, ela tende a ter uma podridão naquelas plantas que ficam ali próximo daquela área que está inundada. Então, por isso precisa ser um solo mais alto, bem drenado, plano, com pouca declividade, né? Se for um terreno com mais declividade, precisa ter curva de nível. Então, para que realmente ela possa responder na forma que o produtor precisa. Mas eu vou só fazer um parêntese aqui. Eu sei que a gente está falando do semiárido, Sim. Mas ela dá certo em outras regiões também, sem problema nenhum? Sim, ela perde um pouco o foco principal, né? A palma, ela é um alimento rico em carboidratos, né? Certo. Água e, na sua maior parte, de carboidratos. A proteína dela, digamos assim, né? Que é o que, digamos assim, que dá o ganho de peso em carne, ela é baixa, né? E a palma, ela não pode ser fornecida somente ela, né? Porque ela tem um baixo teor de fibra. Então, os ruminantes, que geralmente são os animais que são alimentados por ela, os bovinos, né, os ovinos e caprinos, eles precisam de uma fonte de fibra alimentar, que aí são usados os capins, né, os capins cultivados, os nativos, né, enfim. E precisa haver essa combinação. Quando você usa só a palma, nesses casos, muitas vezes causam problemas gastrointestinais, diarreia no animal, né, e isso provoca um pouco um desconforto, né, perda de peso e atrapalha, né, então, a produção. Atenção, internauta do campo, produtor rural que está nos acompanhando, ela é mais um complemento alimentar. Isso. É isso, né? Então, isso, evitar utilizar ela como alimento principal. Exatamente. Porque ela gera algumas consequências. Isso, exatamente. Ela é um animal que é pobre em fibra, como eu já falei, e para esses animais, que é o que geralmente, no nosso caso aqui, a nível de Piauí, são alimentados por ela, né? A gente tem esses problemas. Então, há uma proporção aí em torno de 30% de palma na dieta quando junta com o volumoso, né? Com o capim, digamos assim, ou com o feno. Pode misturar tudo. Pode misturar tudo, fornecer no coxo sem problema algum. Muito bem, eu que sou esperto e inteligente, eu fiz a minha lição de casa e fiz uma pesquisa sobre como é que a gente vai usar a palma na alimentação. E eu descobri pelo menos 4 itens. Vamos ver se o Hudson Marreiros concorda aqui comigo. A palma pode ser usada na alimentação, no pastejo direto,
E aí explica pra gente como é isso? Sim, sim. A palma forrageira ela pode ser fornecida no pastejo direto, né? Ela tem uma rebrota. Claro que precisa se ter alguns cuidados, porque no pastejo direto há o ferimento dos cladóides, da raquete, como é popularmente chamada, né? E a gente precisa ter realmente alguns cuidados, né? De espaçamento, inclusive, né? Quando a gente vai implantar um palmal, né? Um campo de palma, a gente precisa ter alguns cuidados para que... Depende muito qual é o nosso objetivo, né? Até o tipo de equipamento que eu vou utilizar para transportar essa palma, eu preciso saber antes para eu poder dimensionar essa área. Né? Para você ver que tudo depende, né? Tudo depende. Se eu vou passar com uma carroça, eu preciso de um espaçamento X. Sim. Se eu vou passar com um carrinho de mão, eu preciso de outra coisa. Se eu vou utilizar um trator, enfim. Então, para essa questão da alimentação, o manejo, para a questão da alimentação no pastejo direto, eu também preciso... na implantação também ter essa noção, né, de que tipo de animal é que vai entrar, em quantos piquetes eu vou destinar, eu vou deixar uma área só para que eu possa realmente estar disponibilizando de uma melhor forma e ter palma sempre. Né? Que legal, olha que dica importante. Quer ver outra dica boa? No coxo dá certo? Muito. Geralmente é a que a gente mais indica, né? É fazer o corte da palma e fornecimento direto no coxo. E juntamente com as gramíneas, né, para fazer esse balanceamento aí com a fibra alimentar, tá? É muito importante e, além do mais, né, o animal ele come no conforto, né, quando é fornecido no coxo, sem o gasto energético, visto que, na maioria dos casos que se fornece palma, né, se bem que hoje já tem vários produtores fornecendo palma o ano inteiro, mas, via de regra, ainda se fornece, né, na grande maioria, no período seco do ano, é o período que o animal mais sofre. Então, você fornecendo ela diretamente no coxo, o animal vai ter um gasto energético muito menor, portanto, o efeito vai ser bem melhor. E o preparo para o coxo também não é muito complicado, né? São cortes, às vezes tem até equipamento, né? Isso, tem uma empresa, né, que desenvolveu um cortador, um picotador de palma, né? Isso é interessante. Ele está aí já no mercado. Também tem alguns outros produtores, né, de algumas regiões, inclusive do Piauí, que desenvolveram um picotador de palma. Legal. Né? Eu não sei dizer ainda se isso já está patenteado, né? Mas já existe, aí a gente já encontra. Eu vi pelo mundo da web também o picotador. Mas é bem interessante e importante. Pelo que a gente conhece, me parece que funciona e funciona muito bem. Que legal, tá vendo? Usando a criatividade você consegue, né? Exato. Utilizar a palma dessa maneira, de uma maneira que seja interessante e mais fácil, né? Mais útil para o dia a dia do produtor. Na pesquisa que eu estou olhando aqui, tem ensilagem. Sim. Pode ser também? Pode. Eu, assim, já na minha opinião, a ensilagem de palma, ela não digamos assim... Como eu até falei no início da nossa entrevista, né? Ela já é uma silagem em pé. Então, né? Ela não há necessidade de você armazená-la. Né? Tem algumas pessoas que têm um excesso de raquete muito grande, mas que já há uma previsibilidade de uso daquelas raquetes, retira ela antes, coloca no local para dar uma murchada, né? Para depois fornecer aos animais. Quando ele não precisa de água, muita água na raquete, né? Ele tem fonte de água suficiente. Mas, assim... eu acho desnecessário, né? Ter esse custo, que aí tudo é custo, né, para o produtor rural, sendo que ela está ali in natura, você cortou, você já pode fornecer diretamente. Perfeito. E eu vi mais um tipo que é a fenação. Sim. Também é no rumo da ensilagem ou não? Isso, como é? Isso. A fenação é essa, de desidratar a palma, né, e fornecer ela já mais a massa seca, digamos assim, né? Que aí você tira praticamente, fica ali em torno de 5%, 7%, 3% de água, né? E o restante é só a massa seca mesmo, os nutrientes digestivos totais, né? Enfim, os carboidratos que ficam na proteína, né? Enfim. E a palma serve para que tipo de animais? Tem contraindicação ou vai para tudo? Bovinos, ovinos, enfim. Ela pode ser fornecida para diversos tipos de animais, inclusive no México, né? A gente até tive a oportunidade de participar de um evento em que estava tendo um congresso internacional de palma e cochonilha, lá na Paraíba. E o México, como eu estava falando, eles utilizam até na alimentação humana,
né? Nós somos animais monogastos, assim como o cavalo, assim como o suíno, né? Só que precisa realmente ter um trabalho de desidratação, né? E para a fabricação de uma ração que um dos ingredientes é a palma. Né? Dá para se fazer também com o balanceamento desses ingredientes. Então vamos lá, é o bovino, ovino, caprino, galinha caipira, peixe, não? Também? Galinha caipira, suíno, né? Vixe, devido guardadas as proporções, né? E o formato de fornecimento também que muda. Mas que legal, então não tem contraindicação. Mas ela pode intoxicar de alguma maneira ou não tem essa possibilidade? Todo alimento, né, quando ele é fornecido em grande quantidade, ele intoxica, né? No nosso caso, levando em consideração o maior consumo, que é dos ruminantes, digamos assim, os bovinos e ovinos e caprinos, eles sofrem muito com quando há esse desbalanceamento, né, de mais palma do que fibra, por exemplo, né? Claro que a gente também não pode deixar de falar da importância da mineralização, né, porque via de regra tem que acontecer, né? Não tem como fugir. Quando há esse desbalanceamento, quando há uma quantidade muito maior de palma do que da fibra alimentar através dos capins, por exemplo, há essas questões, né, de problemas com diarreia e pode até desidratar bastante o animal e fazer com que ele venha a óbito. Mas olha então a gente precisa ter esses cuidados. Perfeito. E tem um aplicativo, né? Temos. Que vocês utilizam, como é o nome dele? É o Orçamento Forrageiro. Ele foi desenvolvido, né, através desses estudos, aonde o produtor consegue fazer o download, né, facilmente através do Android, né, dos celulares que tem o iOS aí, né, o Apple Store, Sim. o Play Store. Você consegue baixar o aplicativo e lá ele é simples e fácil, é gratuito. Você coloca os dados da propriedade, né, dados com relação à área que se pretende produzir, você pretende plantar, forragem, né, o que você já tem de alimento lá, tem vários cenários que você vai preenchendo, é bem interativo, bem interessante, né? E no final ele te apresenta um orçamento referente àquela quantidade de animais que você colocou lá no aplicativo, para que você tenha essa noção mais precisa do gasto, né, do custo que vai Então quem está usando o aplicativo, ele abastece para ter a resposta. Tipo, isso. Se ele quiser aumentar a renda, ele tem que passar os números lá, é isso? Exatamente. Ele precisa fornecer as informações para que o aplicativo processe e devolva esse orçamento o mais assertivo possível. Então, quanto mais informações, né, precisas, mais preciso é o aplicativo no momento em que apresentar o orçamento. E ele estimula a qualidade de vida do agricultor? Acho que eu vi mais ou menos isso, né? Isso, ele demonstra ali os ganhos, né? Os ganhos em que o produtor terá, né? Enfim. E quais são as probabilidades dele no fornecimento de alimentação, né? Ela tem espinhos, né? É importante ter esse cuidado no manejo dela, né? Exatamente. A palma, como eu estava falando... O espinho aproveita também ou não? Cortadinho? Isso. Muitas vezes, especialmente os grandes animais, eles não têm tanta dificuldade quanto a isso, né? E varia muito de palma para palma, né? Vamos pegar aqui a orelha de elefante mexicana, que é a mais resistente com relação a pragas e doenças, né? Tem um rendimento muito bom, ela tem um crescimento mais horizontal, mas ela ainda tem um pouco mais de espinhos, né? Então, muitos produtores, especialmente os que fornecem a palma para ovinos e caprinos, eles dão, como a gente chama, aquelas vassouras de fogo, né? Eles passam um maçarico para queimar um pouco, que parece um pelo, né? Um espinhozinho é tão fininho que parece uns pelos. Então, eles passam essa vassoura de fogo, esse maçaricozinho lá, e diminui bastante, né? E melhora a aceitação pelos animais. Já a palma miúda, ela não tem espinhos, né? É muito pouco, é quase imperceptível. Então essa não tem nem esse problema. Deixa eu voltar ao tema aqui, cultivo da palma, que é o que chama também bastante atenção. Você falou do mato, então precisa fazer a limpeza do terreno. Isso. Você tem que preparar o solo. O plantio usa adubo? Usa. Tem que usar adubo, não tem? O adubo, a gente orienta que faça a análise de solo, né, para que a gente realmente possa ter esse perfil, né, de nutrientes que tem lá, para que a gente possa
realmente interpretar esses nutrientes que tem lá e fazer as devidas correções, né? Tanto de acidez e correções de alguns minerais que são inerentes, né, para o desenvolvimento da palma. Né? Então, toda cultura, toda recomendação de adubação, ela depende muito de qual cultura que você vai implantar ali. Então, a gente precisa desses dados para que a gente possa formular, né, essa adubação de uma forma mais assertiva, né, para que realmente a palma ela responda, né, em termos de produtividade, a contento. É isso que a gente fala sempre. Ela sofre com pragas? Sim, sim. A gente tem algumas pragas, né? As mais conhecidas é a cochonilha do carmim, a cochonilha de escamas. O né? que seria essa praga? A cochonilha, né? A cochonilha do carmim, inclusive, há muito tempo atrás, né, em alguns países, a palma ela foi até produzida para que realmente desenvolvesse a cochonilha. Que a cochonilha ela, quando você esmaga ali, né? Ela tem tipo uma espumazinha branca. E quando você esmaga ela ali, ela tem uma coloração vermelha, né? E aquela coloração vermelha era utilizada para tingir tecido, né? Só que essa cochonilha do carmim é um insetozinho, né? E ela precisa, digamos, ela é a praga que destrói o palmal, né? E não tem controle conhecido para ela. Né? Então, assim, o que foi desenvolvido ao longo do tempo? Foi feito melhoramento genético e com esse melhoramento genético, hoje a gente tem variedades que são resistentes à cochonilha do carmim. Que legal. Né? Que é o caso da orelha mexicana, da palma miúda, né? E a gente também tem a cochonilha de escamas, que essa ainda assola bastante os palmais, mas é uma cochonilha que ela não dizima um palmal. Né? Você tem certos controles, inclusive de corte de raquetes que estão apresentando aquelas escamas, né? Você corta e retira do palmal de forma adequada para que realmente não contamine as outras. O controle das pragas é complicado? Via, não sei. A gente tem o controle manual, que eu acabei de citar, e também tem o controle químico, né? Que inclusive, com alguns produtos que a gente utiliza, né? Indica, aí a gente sempre tem que ficar de olho, é importante que se diga isso. As normas aí do Ministério da Agricultura, porque às vezes sai um produto de linha ali, né? Ele não está mais autorizado ao uso no Brasil. A gente sempre tem que ficar atento a isso. Né? Eu digo isso porque recentemente saiu né? E a gente sempre tem que ficar atento para que a gente não esteja utilizando um produto que não esteja autorizado. Perfeito. Nós tratamos também no Biosfera do tema sustentabilidade, e ela é boa nesse sentido, né? Ela contribui para a recuperação de solos? Sim, sim. A palma, como ela exige pouco trato cultural de revolvimento do solo, né, você acaba expondo menos esse solo. Ela uma vez ela plantada, você com os tratos culturais adequados, você mantém aquele palmal por vários anos. Então você revolve menos o solo, expõe menos, né, os micro-organismos do solo e mantém sempre aquele solo nutritivo, né? O solo conserva o solo e essas práticas dos tratos culturais, né? Por exemplo, o controle das plantas invasoras que concorrem por esse nutriente que está no solo, você controla nessas plantas invasoras, né? Cortando, roçando esse mato, e a gente sempre orienta que faça isso realmente na forma manual ou física, né? Através de roçadeiras. Ou seja, utilize o químico o mínimo possível. Né? E esse material, né, esse volume de seco que sobra, porque aquele material vai secar, você deixa entre as linhas de plantio e isso ajuda a conservar também o solo. A gente precisa ter essas práticas sustentáveis. Muito bem, a gente falou aqui do aplicativo, né, que você disse que é um aplicativo mais de números, né? Mas aí essa vai para o nosso querido internauta do semiárido, né, que quer mais informações. Sim. Procura um agrônomo, procura um Senar, uma base do Senar, nós temos as próprias redes sociais do Senar também, para ter mais informações, porque de repente ele não está usando lá, incrivelmente, pode ser, né? Isso. Mas pode usar, e tem dúvidas do manejo, tem dúvidas do uso, né? Tem que estar procurando vocês. Como é que é esse contato? Como é que ele faz? Bom, o Senar, ele está de portas abertas, né? A Casa do Produtor Rural, a Federação da Agricultura a federação, a entidade em que o Senar Piauí é vinculado, então é a Casa do Produtor Rural. E a gente está sempre de portas abertas. A gente tem os canais de comunicação, né? A gente tem as nossas redes sociais, o @sistema FAEP Senarpi, né? Temos o
o próprio telefone, que ainda já é pouco usado, mas ainda muita gente liga para a gente. Tem o nosso Fale Conosco, né? Tem os e-mails que a gente, no site, está lá para que qualquer um possa acessar. E a quem se interessar, né? Faça uma visita à nossa URT, tanto a de ovino de corte lá em Paulistana, como também a de bovino de corte em São Raimundo Nonato, para que vocês possam conhecer um pouco mais desse projeto. É muito interessante. Claro que a gente tem dados parciais, ainda não consolidou, porque a pesquisa ainda está em andamento, mas são dados que a gente já vem observando, são animadores, né, para o semiárido, em regime de sequeiro, sem o uso de irrigação. Então, é muito interessante. E para que acesse essas formas de cultivo, como implantar um palmal, né, a gente tem treinamentos no Senar. Olha só, né? Que legal. A gente tem treinamentos tanto de implantação e cultivo de palma forrageira, né, um treinamento de curta duração, salvo engano, de 24 horas, 3 dias. Bem né? rápido. Bem rápido. Né? E a gente também tem um outro treinamento voltado para a palma, que é as formas de fornecimento. Né? Como você trabalhar com a palma para fornecer ela de uma melhor qualidade para o animal. Né? Mas é presencial, é online? Presencial. A gente tem esses treinamentos presenciais, aqui a nível de Piauí, né? no Senar Piauí, e a gente também tem um Senar Play, né? Que é um aplicativo que você também faz um cadastro bem simplificado, é gratuito, todos eles são gratuitos, tanto os presenciais quanto à distância. Você entra lá no Senar Play, faz o seu cadastro, faz a sua matrícula, e lá também tem os treinamentos voltados para essa área. Você falou de dia de campo, né? Vocês escolhem o dia de campo? É o município que solicita? Como é que é essa parte aí do dia de campo, hein? A gente organiza, né? O próprio Senar Piauí aqui, junto com a federação, a gente vê os indicativos de data, qual é a melhor época para tá levando esse dia de campo para lá. Ano passado foi em fevereiro, em Paulistana, e em março, salvo engano, em São Raimundo Nonato, né? E esse ano a gente pretende levar agora em abril, né? Fazer um na sequência do outro também, lá em Paulistana e São Raimundo Nonato, para demonstrar e para mostrar os resultados das ORTs. Quer dizer, muito legal, né? E todo mundo pode participar, né, desse dia de campo. Qualquer pessoa pode participar. Bem tranquilo. O dia de campo é legal, gente. Deixa eu dar uma forcinha aqui pro pessoal do Senar, mas é legal mesmo. Eu recentemente participei de um dia de campo, encontrei o Hudson lá, a Isolda, enfim, o Diego. A interação, a troca de ideias, o tira-dúvida, os profissionais que vão, o produtor tem a oportunidade de trocar ideias entre si também, enfim, com o pessoal da fazenda, onde acontece o dia de campo. Então, assim, é muito legal mesmo, eu receito, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Exatamente. A gente, através desses eventos, a gente conhece diversos cenários, né? E a gente sempre fala, né? A gente que vai divulgar um resultado de alguma pesquisa, por exemplo, é importante que se observe as condições em que aquilo está sendo estudado, né? E o projeto Forrageiras, ele vem exatamente para isso, né? A gente tem diversas pesquisas aí publicadas, inclusive, de diversas forrageiras, né? Mas adaptadas ao semiárido, a gente não tem tanto assim, né? Então, assim, o olhar do projeto foi exatamente para o produtor rural que está lá no semiárido brasileiro, né? E esse projeto ele tem uma importância muito grande, visto que, em termos produtivos, o semiárido, né, é uma das regiões que mais sofre com relação à estiagem. É verdade. Então, é importante que os produtores eles procurem realmente conhecer o projeto, conhecer os resultados do projeto, para que nessa modelagem que foi apresentada, né, a gente vai vendo o que é aplicável lá na minha, por exemplo, né, eu sendo produtor. Eu vi lá o projeto, vi os resultados, vi o que pode ser aplicado na minha e o que não pode, o que se adapta. Então, assim, eu preciso entender as condições em que o projeto foi instalado, quais são as condições de clima, de chuva, de solo, porque a URT apresentou um bom resultado. Sim, mas qual era o solo dele lá? Que tem que ser levado em consideração. Qual é a precipitação? Eu vou te dar um exemplo. Lá em São Raimundo Nonato, durante a fase 1 do projeto, né, que era até o José João, também engenheiro agrônomo, colega nosso, que conduzia a URT, o técnico da URT lá, um ano choveu mais de 1.000 milímetros na URT que inundou. Caramba! Inundou uma boa parte lá, acho que 70% da URT, da unidade, foi inundada, né? E isso prejudicou um pouco a pesquisa nesse ano.
nesse período. E no ano seguinte, choveu 370 milímetros, por volta de 370 milímetros. Então, assim, a gente foi de um pico a outro, né? E isso questões no horizonte temporal de um ano. Então, assim, e o semiárido é isso. O semiárido é isso. É um ano, a gente tem um volume, isso aconteceu agora, um volume de chuvas muito grande num período ali em janeiro, né? E ela resiste a tudo isso. Tudo isso, exatamente. Né? Claro que a inundação, inclusive a gente não pode ser irresponsável em dizer que a Palma ela resiste à inundação, a muita chuva, porque é demais, né? É demais. Mas assim, dentro da URT houve alguns pés de palma, digamos assim, que sobreviveram. Né? Isso já é um indicativo para um estudo futuro. Né? Entendo. Então, assim, mas ela realmente não resiste a solo encharcado. Beleza, o programa está acabando, o nosso episódio está acabando. Biosfera, só para fechar aqui, vocês enfrentam resistências culturais? Porque às vezes no interior tem isso, né? Ah, não vou usar porque isso não foi passado de geração para geração, é estranho, não gosto desse negócio, esse negócio aqui é diferente, tem esses espinhos aí ou não. E como é que vocês trabalham isso? Apesar disso estar mudando bastante, né, mas ainda a gente encontra. A gente vê em estados vizinhos, aqui como o Ceará, que a palma ela é inerente da cultura do semiárido. Né? Você vai passando nas propriedades que estão instaladas ali e você vê muito palmal. Né? No Piauí hoje você já vê mais, né? Mas a gente ainda encontra questões culturais, né? Ah, a palma tem espinhos, né? Mas tem a palma que não tem. Né? Ah, a palma ela demora a crescer, mas aumenta o teu palmal. Então, assim, tem todas as características que você precisa, né, para que você realmente possa planejar a tua produção. Né? Você precisa analisar todas as características, conhecer a cultura, conhecer como é que é os tratos culturais. Aí entra o Senar nessa seara, né? Nessa transferência aí de conhecimento, para que você possa realmente ter mais assertividade e não faltar alimento para o seu animal, né? Que é o mais interessante. E a gente fala muito dessa questão da falta de alimento, porque a gente vê muito o efeito sanfona nos animais. Especialmente no... Prejudica demais, né? Isso. O que o animal ganha no período chuvoso, no período seco ele perde. Aí ele volta a ganhar de novo no período chuvoso, né? Se for um animal de grande porte. Né? E onde é que fica o lucro do produtor aí? Onde é que fica o ganho dele nisso tudo? Verdade. Ele ganha e perde, ganha e perde. Ele está sempre empatando, digamos, né? Aí não vai para frente nem para trás. Exatamente. Muito bem, é isso, Hudson. Muito obrigado pelas informações, tá certo? O espaço aqui no Biosfera está sempre aberto para vocês. Você que nos assistiu, nos acompanhou aqui, vocês viram que eu perguntei sobre praticamente tudo do manejo, a variedade, como é que faz parte do projeto. Se de repente ficou uma lacuna aí, vocês procurem as redes sociais do Senar, procuram um agrônomo para ter maiores informações, porque a palma já está comprovado cientificamente que dá certo sim. Tem que buscar informação e usar, né, com muita paciência, usar corretamente para poder ter os frutos, os resultados do uso da palma. Tá certo? Então, valeu, obrigado, Hudson. Obrigado a você e até a próxima.